Olá, gente! Hoje vamos para mais um encontro, então, do eixo de assistência à saúde mental, no qual nós falaremos sobre os transtornos neurocognitivos. Vamos focar aí principalmente no Alzheimer e também no Parkinson, mas já de antemão, né, falando um pouco em relação aos transtornos, o DSM teve uma pequena alteração do DSM-4 para o DSM-5, no qual eles consideram o quadro de demência como transtorno neurocognitivo. Né? Então, não necessariamente ainda se usa o termo demência, mas quando a gente fala da medicina, a demência não necessariamente não é um quadro de loucura, como a gente conhece no senso comum. Quando a gente se refere em demência, a gente fala de prejuízos neurocognitivos, né? Então, você vai ter, o paciente apresenta alguns problemas ou algumas deficiências atreladas à cognição, que significa memória, atenção, concentração, percepção do seu entorno, prejuízo de aprendizado, enfim. Então, dentro da medicina, o conceito de demência é um pouco diferente, ou bastante diferente do senso comum. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente aprofundar um pouco aí sobre o assunto. Então, quando a gente fala de transtornos neurocognitivos, o mais comum a gente ouvir é justamente o Alzheimer. Né? O Alzheimer, que é o temor de muitas pessoas, né? O receio, principalmente quando a gente vai para a terceira idade, né? É um dos grandes, os riscos acabam aumentando muito mais e é onde você tem justamente maiores prejuízos atrelados a, principalmente, a gente conhece a memória, né? Principalmente a memória de curto prazo, memória recente. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem lembranças lá do passado, de várias coisas que aconteceram, né? Mas do presente ela não é capaz de reconhecer, muitas vezes, um filho, um esposo. Né? Então, realmente é uma doença bem séria e bem grave. Sobre o tema Alzheimer, eu deixo aí dois filmes bem legais. Um deles é Para Sempre Alice, e o outro é o Diário de uma Paixão. O professor aqui também está com a memória recente, meio Diário de uma Paixão. Também são dois filmes bem interessantes que trata aí sobre o tema Alzheimer. Então, quando a gente fala de transtornos neurocognitivos, o Alzheimer é um dos mais conhecidos. Mas existe também outros, né, que também podem ocorrer por questões vasculares, né? Então algumas doenças vasculares, como cérebro vascular, alguma lesão que possa acontecer, ou algum traumatismo neurológico pode afetar justamente a percepção, a compreensão do seu contexto, né? Da sua cognição, pode haver prejuízos cognitivos, condições médicas gerais, a doença do HIV, traumatismo craniano, como eu falei, ou até mesmo substâncias medicamentosas pode levar a um quadro de transtornos neurocognitivos. Tem algumas doenças que são pouco conhecidas, que é a doença de Prion, a doença de Huntington e a de corpo de Levy. Né? Então, também são algumas doenças que afetam a cognição humana. Bem, quando a gente está falando da doença de Alzheimer, ela tem uma prevalência mundial que aumenta com o envelhecimento. Então, a gente sabe que ela geralmente está atrelada com o passar dos anos. Só para vocês terem uma noção, existem casos de precoce, até no filme Para Sempre Alice se trata de um caso desse, é uma demência, um transtorno, uma doença precoce de Alzheimer, né? E o filme conta muito o drama que ela vive em relação a isso e as estratégias que ela utiliza também para tentar driblar aí os sintomas, né? Mas, em termos gerais, de 65 a 69 anos, está em torno aí da prevalência da doença de 1,2% da população. 70 a 74 anos, aumenta para 3,7%. De 75 aos 79, aumenta para 7,9%. 80 aos 84, 16,4%. E aí você vai tendo aumentos, né, mais significativos, dos 85 anos aos 89 anos, 24,6, dos 90 aos 94, 39,9 e acima de 95 já 54,8.
Então, realmente fica muito clara a prevalência com o passar dos anos. No Brasil, a taxa estimada da doença de Alzheimer, ela foi de 7,7 por 1.000 pessoas ano, indivíduos com mais de 65 anos. Então, a cada 1.000 pessoas, né, 7,7 aí, acometidas pela doença de Alzheimer. A taxa de incidência praticamente dobra a cada 5 anos, não havendo diferença em relação ao gênero. Mesmo assim, as mulheres apresentam incidência mais elevada da doença de Alzheimer, principalmente em idades mais avançadas. Aqui uma explicação coerente, né, de apesar de não identificar uma proeminência em alguns dos gêneros, o fato de a expectativa de vida das mulheres serem maiores pode explicar um pouco mais a questão da incidência mais elevada, né, do Alzheimer. Então, em termos gerais, alguns efeitos, né, alguns sintomas, é o comprometimento da memória, justamente a dificuldade de recordar, principalmente questões mais recentes. Como eu falei, inicialmente a memória de curto prazo é afetada, né? Então a pessoa foi caminhar no mercado, ela sempre vai naquele mercado, na volta ela não lembra como, no retorno, não lembra como volta para casa, né? Ou então esquece o nome do filho, esquece questões básicas, né? Aqui a gente tem que cuidar também para não ficar preocupado, que também alguns lapsos de memórias podem ocorrer, né? Principalmente altos níveis de estresse, ansiedade, enfim. Então a gente também precisa estar bem atento a essa questão. Não é qualquer falha de memória que, meu Deus, eu vou desenvolver Alzheimer. Não é isso. Mas em termos gerais, essa dificuldade de recordar e também de aprender. Perturbações como afasia, então dificuldade na linguagem, apraxia, que é questão de motricidade, agnosia, que não reconhece mais objetos, e tem um funcionamento aí executivo geral com prejuízos, até chegar realmente a uma situação de dependência total, de dependência plena. Com certeza vocês, né, muitos de vocês vão trabalhar com pacientes aí com um diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, se tem um início precoce, o início precoce é considerado antes dos 65 anos, né? Com ou sem perturbação no comportamento, incidência cerca de 1 a 2% aos 65 anos de idade, a gente viu ali um pouco antes isso, né? Chegando até 30% aos 85 anos. Então, aquela questão que vai tendo uma maior incidência, né? Bem, geralmente os pacientes de Alzheimer, eles vivem após o diagnóstico de 8 a 10 anos, né? Ainda tem uma expectativa de vida, mesmo com o diagnóstico, de ter aí, pensando, né, que muitos são diagnosticados com uma certa idade, eles ainda têm vivem em torno de 8 a 10 anos. Né? Por ser até eu coloco aqui, né, por ter uma característica genética, ou melhor, um fator genético para o desenvolvimento do Alzheimer, então os parentes de primeiro grau tem que tomar mais cuidado, né? Tem que ficar atento aí, porque tem maior possibilidade de desenvolver a doença. Alzheimer. Então, as características psicóticas são comuns em muitos casos, lembrando que quando nós falamos de características psicóticas, a gente está falando principalmente de alucinação, né? Então, um distanciamento com a realidade, ver que não existe, coisas que não existem, né? Em especial no estágio leve a moderado, transtornos neurocognitivos maiores. Podem ocorrer alucinações de qualquer tipo, embora as visuais sejam mais comuns do que nos transtornos depressivos, bipolar e psicótico. Perturbações de humor, incluindo a depressão, ansiedade e euforia, podem ocorrer. A depressão é mais comum bem cedo no curso, né? Até porque o diagnóstico também de Alzheimer ou de transtorno neurocognitivo, ele também é pesado, né? Costuma-se dizer que o paciente de Alzheimer, quem sofre mais, no início, o próprio paciente, né, se ele ainda tem uma compreensão, o que é muitas vezes difícil, né, mas se ele tem uma compreensão do seu entorno, com certeza ele também vai passar por um processo de luto, de sofrimento, porque ele sabe qual vai ser a consequência dessa doença. Mas é muito comum quem sofrer mais é a própria família.
com a doença. Pode surgir como comportamentos agressivos, sobretudo no contexto de resistência aos deveres do cuidador, como o banho e também ao vestir. Possíveis causas do Alzheimer, fatores genéticos e fisiológicos, a idade é o fator de risco mais poderoso para a doença do Alzheimer. É importante lembrar que ele não tem cura, tem alguns tratamentos que podem auxiliar, né, nesse processo, né, assim como o Parkinson, a gente vai falar um pouquinho depois. A maior parte das pessoas com a doença de Alzheimer é composta de idosos com múltiplas condições médicas capazes de complicar o diagnóstico e influenciar o curso clínico. Então, também o Alzheimer, muitas vezes, como esse paciente já tem um quadro médico com alguns diagnósticos, né, muitas vezes é difícil também de diagnosticar, de identificar o Alzheimer. Então, falei aqui de um filme recomendado para falar sobre o tema, né, que ilustra muito bem um caso raro de Alzheimer precoce, antes dos 65. Então, quando a gente fala do Parkinson, né, é uma doença neurológica progressiva caracterizada por bradicinesia, olha que nome bonito, bradicinesia, que nada mais é do que a movimentação lenta do movimento motor, né, lentidão nos movimentos, tremor, que é uma das características mais marcantes, né, o tremor involuntário, mas além disso tem a rigidez e também a instabilidade postural. Os sintomas motores e outros sintomas dessa doença devem estar presentes bem antes, por convenção, no mínimo 1 ano antes de o declínio cognitivo ter alcançado o nível de transtorno neurocognitivo maior. Pode acontecer justamente o que diferencia muitas vezes o diagnóstico do Parkinson para o diagnóstico do Alzheimer é justamente essa condição motora, que ela vem de uma forma, ela vem como um dos primeiros sinais da doença. Então, muitas vezes também, questões até mesmo intestinais, a dificuldade de ir ao banheiro pode aparecer como já um sinal de um Alzheimer, né? Então, essa questão motora acaba aparecendo antes. Mas depois o declínio cognitivo, ele acaba sendo muito semelhante ao próprio Alzheimer, né? Com essas características mais, claro, essa característica mais motora, né? Que é do Parkinson. Então, tem questões de apatia, humor deprimido, também humor ansioso. Podem ocorrer alucinações, delírios, mudanças da personalidade, transtorno comportamental do sono e sonolência excessiva durante o dia. Então, também é muito comum estar dormindo aí durante horas, né? Mais do que o comum no caso. Além disso, também os transtornos amnésticos, né, de amnésia, comprometimento de memória, fracasso em aprender novas informações, fracasso em recordar conteúdos já aprendidos. Tem, então, alguns outros tipos de transtornos neurocognitivos, né, que afetam que afetam a nossa memória, né? Então, tem dificuldade de aprender coisas novas e fracasso também em recordar conteúdos aprendidos. Tem um filme que traz bem isso, que é Como se Fosse a Primeira Vez, que mostra aí o caso da Barry Morrow, né? Que ela justamente tem a dificuldade da memória recente. Então, justamente o filme traz isso da Adam Sandler, né? Que todo dia ele tem que conquistar ela, porque ela tem esse prejuízo da memória recente. Então, pode ser um caso transitório, menor de um mês, passa, né? Uma situação de amnésia, pode ser devido a algum traumatismo, algum efeito medicamentoso, que isso é só transitório, logo passa, ou um caso crônico, né? Que daí dura mais que um mês. Pode acontecer devido à condição médica geral ou persistente induzido por substâncias, inclusive drogas, né? Lícitas ou ilícitas, né? Então, como nós vimos aí, os transtornos neurocognitivos realmente eles acarretam um grande prejuízo para o paciente e também mexem com toda uma estrutura familiar, né? Então, da parte dos profissionais, cabe realmente
a empatia, né, o cuidado, a atenção, que não é o fato de não se recordar ou saber já antecipar o fim deles, que não se dará o devido cuidado, a devida atenção nesse processo, né? Então, cabe aí a compreensão dessas doenças que são tão complexas, né, para que realmente possa se dar uma melhor atenção e cuidado a esses pacientes. E também apoio à família, né? Ok, gente? Logo vamos para a interação para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado.